Quero ler com vocês hoje, segunda epístola de João, versículo 9. Versículo 9. É esse texto aí. Eu queria que você lesse comigo. Vamos ler. Todo aquele. Vamos lá? Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e também o Filho. Amém. Em outra versão, a expressão ensino é doutrina. Tá? Então, doutrina e ensino é uma coisa só. Tá? É doutrina e ensino. Então, todo aquele que vai além da doutrina de Cristo, que ultrapassa a doutrina de Cristo, os ensinos de Cristo, da mesma forma, né? Há uma outra afirmação bem forte do versículo é: quem persevera, quem permanece na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como também tem o Filho. Amém? Tudo bem, então este é o tema. O tema é esse: a doutrina de Cristo. Eu quero reafirmar ou estar confirmando com vocês que é na doutrina de Cristo que está todo o fundamento da nossa fé, da nossa esperança e do amor cristão. Eu quero reafirmar também que todo relacionamento com Deus Pai está sob a intermediação de Cristo, sob a supervisão do Espírito Santo, de acordo com a doutrina de Cristo. Também eu quero afirmar com vocês que é na doutrina de Cristo, através dela, que nos é desvendados todos os benefícios, todos os favores, todos os privilégios e todas as recompensas que provém do Senhor Deus. É nela que está todos os nossos direitos, todos os nossos deveres, nossas obrigações, nossos compromissos e também os nossos privilégios. É a doutrina de Cristo que nos respalda, que nos qualifica, que nos ensina, nos admoesta e nos promove a níveis extraordinários até as regiões celestiais. É na doutrina de Cristo que nós encontramos todas as respostas para todas e quaisquer questões espirituais. Portanto, é na doutrina de Cristo, no ensino de Cristo, que ela preenche todos os anelos de uma alma. A doutrina de Cristo preenche todos os desejos, todos os anelos de uma alma. Há um capítulo riquíssimo na Bíblia, um capítulo muito completo da Bíblia, que se encontra no livro de Colossenses, capítulo 2. Eu quero ler, porque esse capítulo, a gente, quanto mais lê, mais importante ele é. Fala bem assim, o capítulo 2 de Colossenses: quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecer plenamente os mistérios de Deus, a saber, Cristo. Nele, Cristo, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumento que só parece convincente, porque embora estejais fisicamente longe de vocês, em espírito estou presente, e me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé
que vocês têm em Cristo. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados, edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém vos escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Por estarem nele, que é a cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, para que a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne, isso aconteceu quando vocês sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé e no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecado e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele os perdoou todas as transgressões e cancelou o escrito da dívida, que consistia em ordenança que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez dele um espetáculo público, triunfando sobre a cruz. Portanto, não permita que ninguém o julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou celebração das luas novas, ou de dia de sábados. Estas coisas são sombra do que haveria de vir. Realidade, porém, encontra-se em Cristo. Não permita que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjo os impeçam de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal se torna orgulhosa. Trata de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua crescimento dado por Deus. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, porque como se ainda permanecesse a ele, vocês submetem a regras: não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a aparecer pelo uso, pois se baseia em mandamento e ensinos humanos. Essas regras têm de fato a aparência de sabedoria, mas a sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Então esse capítulo 2 de Colossenses, ele trata do legalismo judaico, né? Que impedia as pessoas de conhecer plenamente os mistérios de Deus. A saber, o mistério de Deus é Cristo, né? Porque nele, Cristo, estão escondidos todos os tesouros, toda a sabedoria e todo o conhecimento. Então o capítulo 2, ele repreende, ou ele fala para a gente, né? A gente repelir todo o engano de argumentos convincentes, argumentos que querem contrapor a doutrina de Cristo, né? Que quer nos apresentar alguma coisa que não confere com o que ele ensinou, né? E são argumentos que tratam de filosofias humanas, tradições humanas que são vãs e enganosas, né? Que são princípios elementares deste mundo, mas que não salva, que não liberta, que não cura e que não traduz a verdade, que não traduz o que Cristo de fato faz e faz da vida de um homem que acredita, que segue, que pratica a sua doutrina. Então, portanto, a doutrina de Cristo, ela nos liberta de toda religiosidade de aparência, de toda religiosidade que
invoca aí algumas práticas humanas, como guardar o sábado, não pode comer isso, não pode comer aquilo, mas que isso não tem nenhum valor. Ao contrário, isso não passa de filosofia para as pessoas ficar presas a algum estilo, alguma ordem, algum mandamento humano, né? Então, a gente precisa compreender o seguinte: é por intermédio da doutrina, do ensino de Cristo, que nós temos a bênção completa do perdão dos nossos pecados. É pelos ensinos de Cristo que nós temos a informação e a garantia que nos fora cancelada todas as dívidas que nos era contrário, né? Todas as dívidas que nos era contrário. Portanto, a gente precisa aprender esta verdade absoluta sobre a doutrina de Cristo. No livro de Mateus, do capítulo 7, versículo 13 ao 14, nós encontramos ali a parábola da porta estreita, do caminho largo. E a parábola é repetida em Lucas 13, 22 ao 30. Pois larga e amplo o caminho que leva à perdição. Muitos que entram por esse caminho largo, e são poucos os que encontram o caminho estreito. A doutrina de Cristo, ela é nos ensinada mediante a porta estreita e o caminho estreito, caminho apertado, do seguinte aspecto: a doutrina de Cristo não há espaço para sugestão humana, não há espaço para acréscimo, não há nenhum adendo a fazer, não há nenhum adendo a fazer. Ela está completa, ela é altamente suficiente e não precisa melhorar. Ela é o melhor que existe, ela é a suficiência completa. Ela, portanto, não falta nada, né? Não falta nada. Portanto, quando nós falamos doutrina de Cristo, nós estamos falando sobre Ele, Jesus. E bem claro, Ele é o único. Jesus é o único. Não tem outro igual, não tem outro semelhante, não tem outro parecido, não tem outro que possa o substituir. Ele é o único. Ele é o único caminho, é a única vida, é a única porta, é o único caminho, é a única salvação, a única verdade. Ele é o único Senhor da vida. A Ele, o único, glória a Jesus. Na doutrina de Cristo não há espaço para mais revelação. Algumas pessoas ficam explorando as pessoas por curiosidade, que tem revelações novas a nos dar. Irmão, a revelação que Deus nos trouxe mediante Cristo é completa. Tudo que eu preciso saber de Deus, Cristo me ensina. Tudo que eu preciso saber do céu, Cristo me ensina. Tudo que eu preciso saber da vida eterna, Cristo me ensina. Portanto, Ele é a revelação completa de Deus para cada um de nós. Aleluia. Em Jesus não há surpresa, em Jesus não há parcialidade, não há verdade incompleta. Em Jesus todo o mistério de Deus está revelado. Na doutrina de Cristo não há espaço para negociação, não há espaço para acordo, não há espaço para algum recuo ou para desistência. Não há espaço para isso. A doutrina de Cristo atende o homem por completo, em todas as suas necessidades, em todo lugar e em qualquer tempo. O Cristo que nós estamos falando aqui, o Jesus que nós estamos mencionando aqui, esse mesmo Jesus está anunciado nas tribos da África, está sendo anunciado nas regiões da Índia, está sendo anunciado nas florestas amazônicas,
está sendo anunciado em tantos lugares distintos, mas a obra, o efeito, a glória, o benefício é o mesmo. Jesus está em todos os lugares operando as mesmas coisas que opera em nós e para todos aqueles que creem no seu bendito nome. Olha bem, a doutrina de Cristo traz de volta o paraíso para nós, sabe? Nós em Cristo, nós estamos designados, nós estamos condicionados a outra vez desfrutar do paraíso de Deus. Olha, a doutrina de Cristo, ela quebra a parede de separação que o homem tinha com Deus. A parede que dividia o homem de Deus, ou eu de Deus, você de Deus. A doutrina de Cristo quebrou esta parede e nos deu acesso livre, pois é a doutrina de Cristo que me põe dentro do Santo dos Santos. A doutrina de Cristo devolve o homem o direito que o diabo tirou. A doutrina de Cristo, portanto, ela liberta o homem de todas as cadeias e de todas as prisões. Quem pratica, quem vive a doutrina de Cristo, vive a plenitude da libertação. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aleluia, aleluia. Agora veja bem, a doutrina de Cristo está no cumprimento da expressão do nome eterno de Deus: eu sou. Quando Deus revelou para Moisés, Moisés perguntou quando me perguntar quem me mandou, eu digo quem? Diga para o povo, quem te mandou foi o grande eu sou. Jesus, portanto, é esta expressão. Jesus, portanto, é esta informação, é este nome. E Jesus falou bem claro: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a porta, eu sou o começo, eu sou o fim, eu sou a mensagem, a veração, e eu sou o cumprimento de todas as profecias bíblicas. Aleluia! Glória a Jesus. Olha, a doutrina de Cristo é a nossa maior garantia. Nossa maior garantia. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aquele que permanecer nele e permanecendo nele tem a vida eterna. Tem o Pai, tem o Filho e tem o Espírito Santo na sua vida. E aquele que permanecer nele tem a vida eterna. Aleluia! Na doutrina de Cristo está a garantia da nossa verdadeira paz. A paz que excede todo entendimento. Na doutrina de Cristo está a garantia da nossa esperança. Quem vive em Cristo, quem está em Cristo, vive a esperança gloriosa da sua palavra. Aleluia. O segredo é permanecer nele. O segredo é agasalhar nele. O segredo é obedecer a ele. O segredo é amar a ele, cumprir o que ele quer. O segredo é fortalecer nele através da sua doutrina, submeter a ele. Meu irmão, deixa eu falar para você. Se você concorda comigo, você dá um glória a Deus aí, levanta a mão ou dá um aplauso. A doutrina de Cristo é leve e suave. É leve e suave. Pesado é a doutrina do homem e dos demônios. A doutrina de Cristo é pura e verdadeira. A doutrina de Cristo é poderosa e eficaz. A doutrina de Cristo traz alegria e conforto às nossas almas. A doutrina de Cristo refrigera o nosso espírito, adoça a nossa vida, traz esperança e sentido à vida, nos conecta com os céus, nos coloca dentro do Santo dos Santos. A doutrina de Cristo faz nós triunfar sobre os obstáculos, sobre os montes, sobre os demônios, sobre tudo que porventura quer estar na nossa frente. Em Cristo nós vamos triunfar. Aleluia, glória a Jesus. Permanecer nele é o segredo. Permanecer nele é o segredo.
Olha, esse permanecer nele, permanecer em Cristo, é bem evidenciado da palavra que o Senhor fala para a gente. Em João 15, ele fala assim: eu sou a videira verdadeira, meu pai é agricultor. Todo ramo que estando em mim não é e não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que eles tenham falado. Ele, Jesus, falando: permaneçam em mim e eu vou permanecer em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Fala nada. Sem mim vocês não podem fazer nada. Aleluia, aleluia. Se alguém não permanecer em mim, será como ramo que é jogado fora e seco. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Vocês permanecem em mim, meu Pai é glorificado pelo fato de darem frutos, assim vocês serão meus discípulos. Aleluia, glória a Jesus, glória a Deus, aleluia. Agora deixa eu concluir esta palavra usando aqui o capítulo de 1 João, 1 de João, capítulo 2, o 24 ao 27, para a gente estar mais convicto desta palavra que nós estamos falando. João 2, 24, fala assim para nós: quanto a você em particular, cuidem para aquilo que ouviram desde o princípio, permaneçam em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. É essa promessa que Ele nos deu, a vida eterna. Aleluia, a vida eterna. Escrevo-lhes estas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisa que alguém os ensine outra coisa além do que ele ensinou, né? Mas como a unção dele recebida, que é a verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele, como ele vos ensinou. Aleluia. Meus irmãos, muitos tentaram ir além da doutrina de Cristo, mas se estrumbicaram. Muitos quiseram acrescentar ou melhorar aquilo que Jesus deixou para nós e só perderam. O segredo, meus irmãos, é nós estarmos conscientes. Para onde iremos nós? Só Cristo tem a doutrina certa, o ensino certo para a minha verdadeira vitória. Eu quero que você fique de pé, por favor. A gente precisa, irmãos, ser escravo da doutrina de Cristo, sabe? Escravo da doutrina de Cristo. Escravo da doutrina de Cristo. Sabe por quê? Na doutrina de Cristo, no ensino de Cristo, é que está a nossa verdadeira espiritualidade, a nossa verdadeira religião.
E nesta doutrina está a plenitude do Evangelho de Cristo. A plenitude do Evangelho de Cristo. Eu quero, nesta oportunidade, eu tenho que ler aqui um texto ainda, para a gente completar essa palavra. Mas está assim, versículo 7, capítulo 4, versículo 7, de Efésios, fala assim para a gente. Ok, fala para a gente. E cada um de nós, e a cada um de nós, foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que ele foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu os dons aos homens. Que significa? Que subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E designou alguns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelista, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais crianças levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce, edifica a si mesmo em amor, na medida que cada um faz a sua parte em viver Cristo na sua vida. Eu quero nesta noite aqui dizer o seguinte, por favor, ainda existe dentro da igreja aqueles que não vivem a plenitude de Cristo. Ainda existe na igreja aqueles que acham que Jesus falta alguma coisa além de Jesus. Esse dia eu estava conversando com a irmã e falando comigo. Ela era membro de uma igreja, famosa igreja de Goiânia. O pastor daquela irmã chegou para ela e falou assim: olha, você precisa conhecer um lugar que eu conheci, que eu ampliei a minha visão, ampliei os meus conhecimentos. Sabe onde era? O Centro Espírita. Um Centro Espírita. Imagina bem, algumas pessoas que precisam procurar nessas informações humanas, nesses livros de autoajuda, nessas formas aí de estar mudando a cabeça, né? Virando a chave, né? Na moda agora virar a chave. Que chave? Virar a chave. Vou virar crente, virar a chave. Que chave quer virar em mim, meu Jesus? A chave é Jesus. Para que virar essa chave? A chave é Jesus. Nós estamos, portanto, sem perceber, a gente corre risco, sabe, de informações que fala bem de Jesus, sabe? Fala bem de Jesus. Se você escutar um sacerdote mesquita falar de Jesus, você fica fascinado. Mas só que no fim ele fala só que Maomé é melhor que Jesus ainda. Por favor, atenta para uma coisa. Viva a realidade, viva a plenitude dessa verdade. Eu quero que você leia mais uma vez o texto que eu coloquei aqui. Vamos lá, para nós cantarmos essa música aí. Por favor. João 1:9. Põe aí, Rodrigo, para nós aí, por favor. 2 João 1:9.
Olha o resultado. Vamos lá. Olha aí. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, tem o Pai e também o Filho. Tem o Pai e também o Filho. O que eu quero mais? O que eu preciso mais? Viva, portanto, o benefício, o privilégio, a glória, a alegria, o poder, o efeito das bênçãos que há na pessoa, na palavra, no ensino de Cristo. E nesta noite Ele está aqui para te abençoar de forma especial. Se você quer cura, Ele tem cura para te dar. Se você quer força, Ele tem força para te dar. Se você quer renovo, Ele tem renovo para te dar. Se você quer alegria, Ele tem alegria para te dar. Cante, adore a Jesus com essa música aí. Glória a Jesus. Depois nós vamos orar. Aleluia. A minha alma estava longe do caminho dos céus. Eu era pobre e desprezível pecador, mas Jesus transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus Quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus e sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, agora me regozijo desde que o aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal, desde que Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu sua mão, eu era pobre e perdido, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Toda a igreja? Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão, eu era pobre
quando Ele estendeu a sua mão para mim. Nesta noite, quem precisa de uma bênção do Senhor Jesus, quem precisa de um favor especial do Senhor Jesus, quem precisa de um toque especial do Senhor Jesus, quem precisa assim, Senhor, estenda tuas mãos sobre a minha vida no dia de hoje. Eu queria te pedir para você manifestar. Você pode manifestar colocando a sua mão na sua cabeça, no seu coração, mas nós vamos interceder por este, para este que é único, 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 único. Só Ele pode, só Ele tem poder, só Ele resolve, só Ele atende, só Ele tem a autoridade para fazer essa vitória, essa bênção na sua vida. Eu quero que você esteja, portanto, crendo poderosamente na palavra do Senhor Jesus. Ele diz: que tu queres que eu te faça? É Ele te perguntando: o que tu queres que eu te faça? Acredite nisso. Jesus está entre nós nesta noite. Está entre nós. Feche seus olhos, clame a Ele, chame por Ele, chame por esse nome, chame por esse nome. Nesse nome há poder, nesse nome há poder. Se tocares nele, eu serei curado, disse a mulher do fluxo de sangue. Aleluia. Se tu tivesse aqui, Jesus, nada disso teria acontecido, Senhor. Oh Deus, aleluia. Basta uma palavra tua, Jesus, e meu servo vai ser curado, Senhor. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Bendito Senhor, Salvador das nossas almas. Pai, dedicamos a Ti, Senhor, nesta noite a nossa adoração, a nossa adoração. Mais uma vez, ó Pai, estendemos a mão para confessar, para declarar: só o Senhor pode. Poder é Teu, a glória é Tua, Senhor. Ah, Pai Santo, é com o Senhor que está a autoridade, oh Deus, de quebrar todas as cadeias, todas as prisões. Pai, contigo está a autoridade, Senhor, aleluia, dos Teus filhos viver a plenitude da bênção do Evangelho, da plenitude da bênção do Evangelho, a fartura de alegria, a fartura de vitória, a fartura de paz, a fartura de esperança, a fartura de saúde, a prosperidade, Senhor. Pai bendito, nesta noite eu peço, atenta para esta vida, atenta para esta irmã, atenta para esta pessoa, Senhor, que está colocando o Senhor Jesus Cristo na brecha, Senhor, que está colocando, ó Pai, no Teu altar, na Tua presença, em busca desta bênção, desta resposta. Eu, Jesus Cristo amado, Senhor que é fiel, o Senhor que é fiel na Tua palavra, atenta para nós, derrama sobre nós, Jesus Cristo, nesta noite, a bênção que o Teu Filho precisa, que nós precisamos para apaziguar nosso coração, resolver nossas questões e viver a plenitude de uma vida cheia de graça, de alegria e de bênção em Cristo Jesus, nosso eterno Senhor. A Ele glória, a Ele glória, a Ele louvor, a Ele exaltação. Aleluia. Aplauda Jesus. Aplauda Jesus.